Estamos iniciando mais um podcast Tecendo Ideias. Eu sou o Faruk Eu sou a Ana Carolina. e hoje nós vamos prosseguir nas nossas histórias dentro do conto de Hans Christian Andersen, A Rainha da Neve. Hoje nós vamos avançar para a história número 4. A história número 4 se inicia com a Gerda caminhando sozinha, né? Ela vem ali finalmente conseguir escapar na terceira história da cabana da bruxa versada em feitiços. E ela vai caminhando sozinha até que um corvo que vinha já acompanhando ela pela floresta resolve falar com ela. Ele não fala muito bem a língua dos humanos, mas ele tenta se comunicar. E nessa conversa ela pergunta se ele viu o Kai, né? Se ele conhece o Kai. Ele diz que sim, e eles começam a trocar sobre essa possibilidade, né, dessa pessoa ser o Kai. Eles vão conversando até que ele diz: olha, tudo isso que eu estou te contando, tudo que eu sei, vem da minha companheira, que é domesticada, ela mora nesse palácio, né? E eu posso te levar até lá. Então, essa conversa tem umas trocas bastante importantes, e eu acho que o primeiro ponto, quando a gente começou a pesquisar essa história, foi a gente se deparar com a versão do português de Portugal, dizendo que esse corvo era uma gralha, né? E aí a gente foi olhar para isso, né? O que é um corvo, o que é uma gralha. E aí nós fizemos essa pesquisa e foi curioso, né? Já vi na versão de Portugal a gralha. E então nós tivemos que ir para as versões em inglês e até um pouco em dinamarquês para a gente tentar entender lá na original, né, na língua escrita pelo Andersen, qual desses animais eram, para a gente também não sair muito nessa nossa expansão simbólica. Então nós ficamos realmente com o corvo barra gralha. Então a gente entendeu, né, que existe um corvo maior, que em inglês é raven, que geralmente esse corvo aparece nas mitologias. Por exemplo, os dois corvos de Odin são esses ravens, até do Edgar Allan Poe, né, daquele poema famoso dele, é um raven, né, é esse que traz mau agouro, é esse que também traz notícias, ele é como um psicopompo, né, ele está trazendo também informações de outros universos, de outros mundos. Então, o corvo da nossa história já não é esse corvo mais elevado aí, né, ele é um corvo mais comum, digamos assim, e por isso também esse corvo gralha, né? Quando a gente pensa na gralha, que ele a gente fala, você fala que nem uma matraca, eu me lembro um pouco disso, de um som de gralha, um som feio, um som meio vulgar, talvez, e aí talvez tenha a ver na história esses animais que vêm e começam a falar, e logo no início ele já começa a falar: eu não falo bem a sua língua, se você falasse a minha seria melhor. Então já tem uma questão aí da fala, e eu acho que já tem uma semente do que eu queria analisar, que é da ilusão. Porque ele já está chamando a atenção logo de cara que a fala, o que ele está falando não é para ser 100% confiado. Porque ele diz que ele não fala muito bem a língua dos humanos, e se ela falasse a língua dos corvos barra gralhas, seria mais fácil a comunicação, e ele poderia dizer muitas outras coisas, mas ele ia se esforçar ao máximo para falar a língua dos humanos. E nesse conto, né, nessa história dentro do conto maior, da narrativa maior, a gente vê esse jogo de ilusão, esse jogo em que a Gerda está em busca de um Kai que não é de fato o Kai. Nós sabemos pela história que ele não está lá, mas por que ela perde uma história inteira nessa ilusão de que ele está nesse lugar, ele está nesse castelo, ele é o príncipe que se casa com a princesa, e o corvo é que traz essa ilusão, ele que começa esse percurso aí como uma fofoca, como alguém que está falando demais, mas ao mesmo tempo como alguém que está guiando ela e que está levando ela para a descoberta da verdade também.
Foi bem legal, né, a gente olhar para isso. A gente olhou até as imagens dos animais, deu uma pesquisada interessante, assim. Esse crown mais domesticado é aquele que normalmente vai virar o mensageiro, né, que nas narrativas, né, medievais, né, nessas histórias, até estava falando pro Faruque do Game of Thrones, que eu tô revendo, né, que tem os personagens que vão mandar as mensagens, eles mandam os corvos, né, os crowns, mas aquele que tá lá na floresta, que começa a aparecer nas árvores e que trazem o Three-Eye Raven, né, que ele procura, é o selvagem, aquele mais, né, menos próximo dos humanos. Tem os urbanos e tem os domesticados, e aí aqui tem esse paralelo. Então, ela vai encontrar 2 corvos. Esse um que encontra ela na floresta, ele não está domesticado, mas ele tem uma companheira domesticada, né? E ele é do tipo que pode ser domesticado. Né? Isso. Inclusive que fala melhor a língua dos humanos por estar domesticada, né? Isso também é legal. Duas coisas que a sua fala me trouxe foi também a gralha do Castelo Rá-Tim-Bum, né, da Morgana, né, que ela Adelaide. Isso, Adelaide, exato. Ela tinha uma fala bem aguda, né, metálica, e ela falava bastante também. Às vezes ela até fechava o biquinho. Assim, exatamente. Ela tinha que parar de falar. Como esse aspecto do fala demais, né? E talvez um pouco das pesquisas que eu estava fazendo aqui estava dizendo que é como se ela tivesse procurando o Kai, que é o Animus projetado. Então ela está projetando o Kai em todo mundo. Ela está vendo a face do Kai nos príncipes, nos senhores que estão lá no castelo, no príncipe principal lá, e no sonho também ela vê. Então ela está mesmo nessa ilusão, dessa projeção desse Kai. Outra coisa, e aí alguns aspectos que a gente vai desenvolver ao longo. Um deles é isso que você já trouxe, dessa dicotomia do que está domesticado com o que está mais ainda não domesticado, ainda pertence ao mundo natural, ao mundo selvagem. Porém, eles já são um casal, então nós já temos um casal dos corvos que já é ou domesticado com o não domesticado ainda. O masculino não está domesticado, e aí se a gente for levar pela parte da psicologia junguiana, né, a gente pode pensar nesse selvagem, nesse desejo selvagem não domesticado, nesse impulso não domesticado ainda, que é o desejo, e aí eu vou começar a fazer o paralelo aqui de análise mesmo, né? A Gerda sai... a Gerda está começando lá quando ela entrega os sapatinhos ao rio, um início de maturação, ela tá amadurecendo, nós falamos isso na nossa análise. Aí existe um percurso que estagna e prende ela, que é dessa mãe que está querendo segurar ela na infância. E aí é dentro do útero, e nós falamos isso também na nossa análise da terceira história, que é um útero que ela não cabe mais dentro. Então é como se aquele útero serve, aquele casulo serve até o ponto que ele se rompe e o que estava lá dentro precisa sair para continuar a jornada. Só que aí nós tivemos um período onde a figura da grande mãe, representada nesse momento pela rainha, pela senhora, né, feiticeira da primavera, ela é essa grande mãe que tenta segurar um pouco mais a infância, eu diria. Só que aí a Gerda consegue se libertar e continua sua jornada, e agora ela não está mais numa jornada infantil de busca de um amor infantil. Os interesses aqui já são um pouco mais maduros. Seria de uma moça que está olhando para casamentos, príncipe e princesa, é uma corte. Eu estou pensando também em luxo, mas um luxo diferente, né? Que já tinha um pouco disso lá na casa da primavera, mas ele vinha ainda de um lugar infantil. E agora não é. Ela está buscando... Os desejos que ela está seguindo têm a ver com desejos românticos, com desejos de união amorosa. Ela está buscando o Kai refletido
num par romântico. E ela tá, podemos dizer, talvez insegura de que ele tenha de fato aceitado ser o par romântico de uma princesa que é maior do que ela. E o que vai acontecer quando ela descobrir que é o Kai, quando ela olhar para a face dele e ele é o príncipe dessa princesa? Existe também dentro dela essa esperança de que ele vai abandonar tudo, lembrar dela e voltar com ela, porque ela é que tem que ser o par romântico também dele. Uhum. Até na forma como ela pergunta, né, pro Crown, né, ela tá curiosa e ela parece, não fica claro, mas ela parece enciumada, de certo modo, assim. Acho que a palavra, você falou luxo, acho que uma palavra legal é sofisticação, né, tem uma sofisticação. Tem, né, um outro nível agora. Ela tá num outro lugar, ela não tá mas naquele lugar do primeiro setênio, com certeza, assim. Eu acho que até se a gente pensar nesse desenvolvimento setênio, estou aqui e vou tentar, tá? Eu acho que lá na primeira história eles estavam no primeiro setênio, depois, naquele momento que ela fica ali na bruxa, né, ela tá ali no belo, né? Ainda muito guardada por esse belo, ela tá no segundo já, de 7 a 14. Aqui ela já tá entrando numa adolescência, aqui ela tá entrando numa sofisticação outra mesmo, nessa relação, né, nessa busca. Acho que dá para pensar nessa... Faz todo sentido nesse momento que tem várias vozes dizendo várias coisas. É o mundo que tá falando com ela, e aí ela tá seguindo esses corvos gralha falando coisas, e ela tendo lá que descobrir e vendo em tudo, em todos o que ela deseja. Vendo pares também, né? Ela tá enxergando esses pares, né, no mundo fora. Isso. Outro paralelo legal lá daquela sua fala, que me marcou, até anotei aqui para não esquecer, das histórias paralelas. Isso foi uma fala bem interessante que veio lá no projeto do Conto Clube esses tempos, e aí faz todo sentido, porque assim, eu tô ouvindo uma narrativa e uma outra coisa me atravessa, então assim, como que eu tô vivendo a minha história, mas outras histórias paralelas estão acontecendo, né? O mundo não tá parado porque uma história tá acontecendo, as outras histórias estão acontecendo paralelamente e elas vão se encontrar, né? Então, como isso é uma realidade da vida, que quando a gente vai crescendo, a gente também começa a se deparar, a gente começa a perceber que o mundo não gira mais em torno de mim, né? Que outras histórias paralelas estão acontecendo ao mesmo tempo. E isso surgiu justamente no conto do Manauí, que é onde a gente está agora, que é o conto do encontro do masculino e do feminino. Eu também achei que não era por acaso que a gente estava agora nesse conto. E foi quando a gente conseguiu dar o passo, né? Porque a gente estava até refletindo quanto tempo a gente também parou no útero e a gente ficou na terceira história. A gente demorou muito para retomar esse podcast da Rainha da Neve, porque a gente tem os outros paralelos, né? E a gente demorou muito para retomar ele, porque a gente ficou ali naquele quentinho da mãe boa demais, né? A gente não queria deixar esse lugar, né? Desse belo... Porque dói, né? Conforto e acolhimento, né? Então... encarar, né, que agora eu tenho que partir e partir sozinha, e essa é uma palavra importante também logo nesse início, quando ele encontra ela, porque ele vai falar, você tá sozinha, você tá desacompanhada, né, algumas versões a palavra muda, e ela fala, eu sei bem o que é isso, eu sei bem o que é estar nesse lugar de estar sozinha, né, e aí o papo deles começa assim, ela vai contar a história, tudo que ela passou até então para ele. E algo importante só para agregar nisso, além dela estar sozinha nessa jornada, ela continua descalça ainda, eu acho muito relevante que ela não esteja com sapatos, né? Ela tá numa jornada que se torna ainda mais difícil e um pouco despreparada ainda. Porque numa jornada dessa você não poderia estar descalça. Exato, ela tá despreparada, eu acho que é esse o lugar. Ela tá sem rumo e despreparada. E aqui é onde algo vai acontecer que vai dar um preparo para ela. Isso. Ela continua sem rumo no sentido assim, ela sabe o objetivo final, mas ela não sabe por onde, né? E aqui ela tá sem nada, né? Sem lenço e sem documento. E aí ela vai ganhar algumas coisas aqui, né? Desse ajudante, né? Da narrativa na Jornada do Herói. Ela vai ganhar alguns artefatos para ela conseguir caminhar. E é muito legal.
E o Manauí, ele vem na sequência da Vasalisa, né? Que é onde a mãe boa demais morre. Faz muito. Eu escrevi uma anotação sobre isso. Porque o caminho que ela vai fazendo até chegar na revelação final de que não é o Kai que está lá, é um caminho que ela vai sendo ajudada, ela não faz sozinha. E é um paralelo para quem leu e vivenciou a Vasalisa, da bonequinha da Vasalisa que vai guiando ela por um pedaço da jornada. Ela precisa desse apoio nesse momento, porque ela ainda não tem condição, ela não está preparada sozinha. E os corvos vão sendo esses que guiam, né, de uma maneira diferente lá simbolicamente da onde vem a boneca da Vasalisa, mas de qualquer forma da própria mãe da natureza, né, porque ela de novo ela está sendo guiada pela própria natureza. Então sim, de certa maneira é uma mãe que está dando um presentinho para ela e guiando ela, e é uma grande mãe, que é a própria mãe natureza que está fazendo isso. Muito bom. E quando ela começa a conversar com esse corvo gralha, né, falador, ele começa a contar tudo o que está acontecendo ali naquele palácio, né? Então ele conta desde, né, do princípio. Tinha uma princesa que estava sozinha, que queria um companheiro, mas ela não queria qualquer um. Ela queria um que soubesse falar, que soubesse se colocar, que não fosse só aparentemente bonito, mas que tivesse conteúdo, que também tem a ver com esse Manauí, né? Com esse encontro desse parceiro que se esforça para encontrar. Né? Não é um parceiro, não pode ser qualquer um. Ele precisa buscar e saber o nome dela, ele precisa descobrir o nome dela, ele precisa fazer um movimento. Só para quem não sabe, né, o Manauí está no livro Mulheres Correm com os Lobos, que é o meu projeto Conto Clube, né? Tô falando aqui como se, né, todo mundo tivesse, e a sequência Vasalisa Manauí está dentro desse livro, né, e a gente está estudando lá em paralelo. E para quem estiver ouvindo somente este podcast e não conhece, nós temos um projeto paralelo, também é uma temporada diferente do podcast, onde a gente está analisando os contos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, nesse momento, né, seguindo também o que o Conto Clube está fazendo no projeto da Ana, de leitura acompanhada de todo o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então, logo aparecerá aqui também o conto analisado do Manauí. Boa. Ela estava lá, a princesa, né, pensando na vida, e ela começa a cantar uma canção, e a canção se pergunta por que eu não posso me casar. E ela fala, bom, então vou me casar. Chama todas as cortesãs e anuncia. Elas ficam todas felizes, alvoroçadas, e começam a procurar um pretendente. Elas vão fazer os anúncios, os homens vão começar a surgir, né? Os rapazes vão fazer filas, né? Para entrar no castelo. E lá fora tem uma falação enorme. Mas quando eles adentram o palácio, quando eles passam, né, pelos guardas, né, vestido de prata, e aí eles veem os servos vestido de ouro, né, eles vão ficando mudos, e quando eles adentram o salão, eles não conseguem conversar com ela. Então, nenhum serve, e todos eles vão passando e vão indo embora, e primeiro dia, o segundo dia, e aí no terceiro dia entra esse rapaz que parece não se incomodar, apesar dele ter vestes simples e até pobres, né? Ele não parece se incomodar com nada daquilo, e ele não tá ali em busca da princesa, ele vinha passando e ele entra, né? Ele não estava indo cortejá-la, e aí ele quer saber, ele quer aprender, ele busca sabedoria, conhecimento, na verdade. E ela é uma princesa muito inteligente que leu todos os jornais do mundo, mas esqueceu. Essa é a inteligência dela, né? E aí acaba que ele fica, e conforme ele vai descrevendo, ela fala, é o Kai, só pode ser o Kai, e ele tem cabelos longos, é o Kai, né? A bota faz barulho, é o Kai, porque eu me lembro um dia na sala da vovó, ele andando e fazendo barulho, rangendo as botas. Ou seja, ela está o tempo inteiro projetando o Kai nesse outro, e não é em qualquer outro, é no príncipe principal aí, né, em quem vai se casar. E aí, esse corvo, ele compra também, que é o Kai, e ele quer ajudar.
Então ele vai conversar com a companheira dele e vai dar um jeito de levar a princesa para dentro do castelo. Eles vão adentrar esse castelo. Primeira descrição do castelo, quando eles entram, o primeiro momento que ela entra, ela vê uma cortina de cetim com flores, e isso é muito legal pensar, né, porque ela vem de todo esse caminho das flores, né, desde a rosa primária lá, todo esse período na primavera, e ela tem ali uma cortina com flores. E aí... Queria pausar antes de continuar, porque só para lembrar que também não é aleatório que nós tenhamos na narrativa o ouro e a prata, isso porque a partir de aqui eu também vou fazer essa relação com a alquimia, e ouro e prata tem a lua e o sol, isso daí também são símbolos muito importantes e potentes, né? Então tem algo de muito especial dentro desse castelo. Não é um castelo qualquer, é um castelo do Sol e da Lua, é um castelo aí a palavra que a gente usa na alquimia, que é a coniúncio, né? Que é a junção dos opostos para formar o inteiro. Então já está dando dicas de que tem algo maior acontecendo aí nesse castelo. E é como se fosse, de novo, o percurso da Gerda, o percurso da ânima, o percurso dessa mulher, entender que ela está buscando essa coniúncio, e até o final de toda a aventura, de todas as 7 histórias, é isso que a gente... É onde ela quer chegar, o ponto final é a coniúncio dela com o Kai. Só que ela está aqui aprendendo, ela está amadurecendo e entendendo através de um exemplo de um casal maior, que é um príncipe e uma princesa de um palácio de ouro e prata, que é isso que ela também quer, que é isso que ela está buscando. Boa, muito bom. E aí, nessa entrada, ela fala, tem alguém andando atrás da gente, eu tô sentindo que tem... Aí ela fala, não se preocupa, são os vultos, né, da noite, eles são os sonhos, né, eles vêm buscar a consciência, né, dos príncipes e princesas, de todos que dormem num castelo, para uma caçada. E é até bom, porque daí eles vão estar dormindo e a gente consegue passar. A gente vai ver os corpos dormindo, né? E a consciência não tá. Então é mais fácil da gente entrar. Gente, é um portal aqui maravilhoso. Não, e é totalmente o mundo dos sonhos. Isso me lembra muito. Bom, aí dá para fazer analogia com o próprio Jung e a gente entender que aqui está acontecendo um momento que ela está passando pelo inconsciente mesmo. Eu me perguntei no final, estava tentando guardar, mas está difícil porque isso daqui já, para mim, essa aqui é a Nigredo, né? Então está acontecendo aí um processo alquímico que a gente consegue fazer uma analogia de novo. A Vasalisa aparece aí para quem conhece. E aí, o que representa essa Nigredo? É todo esse caminho dela encontrando com os corvos e entrando nesse palácio até chegar finalmente na sala central, que é onde a Ana daqui a pouco vai chegar, e onde tem o branco e o rubro e o vermelho lá representados em flores, que aí a gente tem as outras etapas alquímicas, que é o albedo e o rubedo. Só que todo esse percurso ela está fazendo o processo do nigredo, ela está fazendo esse processo de decantação, né, de separação das ilusões, nesse caso, para ela ver a realidade, porque finalmente ela vai encontrar a realidade no rubedo, no vermelho, na cama vermelha. Só que até ela chegar lá, ela vai tendo que passar pelas... E isso também me chamou a atenção, né? São vários salões até chegar no salão central e principal, que é o salão do príncipe e da princesa. Então ela vai passando por etapas e por fases, como se estivesse decantando as ilusões até finalmente chegar lá. O conto como um todo, mas essa história especificamente, tem esse movimento muito de contração e expansão, bem claro, assim, né? E eu me lembrei disso por causa da sua fala. E tem uma coisa de ir para dentro e para fora, né? Essa contração e expansão, né? Contrair e expandir, mas ir fundo e mergulhar e voltar, né? Para cima e para baixo, assim, também.
Acontece nos sonhos, que lembrei. Para a antroposofia, quando a gente dorme, né, o ser humano é composto de 4 corpos, né? O corpo físico, o corpo vital, etérico, o corpo anímico, né, o corpo das emoções, o corpo astral, né, esse onde estão tudo que a gente sente, e o corpo espiritual, o corpo do eu, né? Onde tem uma consciência, né? Mais clara. Então, esses 4 corpos precisam estar alinhados, unidos, alinhados, eu acho que é a busca, né? Alinhá-los, mas unidos para que a gente esteja em vigília, para que a gente esteja acordado. Quando a gente dorme, eles se separam em pares, né? Então, o corpo físico dorme e o corpo vital continua trabalhando do jeito que ele sempre trabalha, aliás, de um outro jeito, mas ele trabalha ali junto com o corpo físico. A vitalidade não sai enquanto a gente dorme. Mas o corpo astral e o corpo espiritual, a consciência e as emoções, elas saem. E aí a gente é capaz de sonhar. E a gente vai sonhar com aquilo que tem a ver com a nossa vida de vigília, né? Um dos nossos sonhos, eles vão projetar tudo que a gente vive cotidianamente, tudo que a gente sente, tudo que a gente vivenciou ao longo do dia. E quando, né, mais para frente, ela vai sonhar também com isso, né? Com a vivência dela. Os príncipes, as princesas estão sonhando com a caçada, que é a vivência deles, né? E os vultos vão pegar ela, mas ela vai sonhar com o Kai, né? Então, cada um vai... Os vultos são os mesmos pairando ali, né, nesse mundo dos sonhos, mas eles vão levar para vivências diferentes para cada um desses indivíduos, né? Eu também acho isso bastante interessante aqui. Eu queria colocar aí essa questão do sonho também, que aí é a expansão simbólica mesmo, né? O corvo também, aí no Morpheus, no Sandman, né? Ele também usa corvos, ele também se torna, ele também é um corvo, né? Então, agora, independente de ser Raven ou Crow, ele é esse ser, esse pássaro negro que voa e que traz também o sonho, traz o mundo onírico e tal. E na série, né, ele tem um corvo companheiro, e esse corvo companheiro fala com uma gralha. Sempre isso, né? Então tem esses dois aspectos, né, no Sim. corvo, é muito E ele é interessante. mais reservadão, mais calado, né? E o companheiro corvo fala bastante, né? Bom, e aí ela vai entrar no quarto onde esse príncipe e essa princesa estão dormindo. Quando ela chega lá, ela vê que o quarto é todo adornado, né? Ele parece uma palmeira de cristal, um pilar de ouro e 2 camas, né? Estão suspensas. Uma delas parece um lírio branco e a outra um lírio vermelho. No lírio branco dorme a princesa e ela então se aproxima do vermelho, abre uma das pétalas, buscando encontrar o Kai. Ela vê a nuca e fala, é ele, né? O cabelinho. Só que daí, quando ela chama ele, o príncipe se vira e aí a decepção, a frustração, né? Não era o Kai. Ela então Finalmente a realidade. ela Até começa a agora chorar. só as projeções, e aí finalmente ela teve que lidar com a dura realidade. Não era o Kai esse Total. tempo todo. E aí ela começa a chorar, né? A realidade é dura, ela chora. E então a princesa acorda, pergunta o que está acontecendo, ela conta tudo e eles vão acolhê-la, né? E aí tem imagens lindas, né, nesse quarto, nesse momento, a gente essa oposição também do vermelho branco, né, nessas imagens, nessas flores. Como a gente estava falando lá no início, né, que estava acontecendo dá para a gente fazer uma analogia com a alquimia, né, com esse processo alquímico. Então, o Jung, né, aí eu estou falando a partir do Jung, né, o Jung estudou a alquimia e usou como uma metáfora para o processo de individuação, para o processo de autoconhecimento, de todo ser humano. Então,
Na analogia, os alquimistas faziam vários processos para conseguir chegar do chumbo para o ouro. E transformar o chumbo em ouro era transformar a nossa alma bruta numa alma mais inteira, mais preciosa mesmo, né? Mais íntegra, né? E é como aqui, e aí tem um dos processos principais da alquimia, que é o que fica, são esses das cores, né? Então tem a cor negra, branca e vermelha, nigredo, rubedo e albedo. E aí na nigredo seria esse processo de decantação mais duro, onde a gente está enfrentando as nossas sombras. A gente tem depois o que sobra desse processo, o albedo, que é o branco, que seria o lado luz, o lado iluminado. Porém, para acontecer a transformação de fato, tem que ter o rubedo, que é o vermelho. Então, segundo o Jung, aí na alquimia, a transformação vai acontecer nesse rubedo. E aí, acho que as analogias que eu estava trazendo, que a gente pode fazer, tá nesse casal, né? Então também tem esse símbolo na alquimia da união sagrada dos opostos complementares, que seria a coniúncio, que chama, que aí vai unir os opostos e seria a obra final da alquimia seria encontrar essa união desses opostos. E era o que a Gerda estava buscando de um jeito artificial. Ela estava buscando aí nessa pequena aventura dessa história essa união, mas ela já começou errada, já começou ilusória, porque o, a pessoa que ela buscava, o objeto do desejo dela, teoricamente estaria já unido a uma outra pessoa. E aí ela estava indo até lá e finalmente ela é confrontada com a realidade, que aí eu encararia que finalmente caia o véu ilusório da parte do nigredo, dos corvos, do pensar demais, da menina que está tentando entender as coisas, mas está mais presa na ilusão, no que ela deseja, do que de fato na realidade do que é. E aí ela finalmente se vê em face desse casal, que é a Coniúncio, que é um casal sagrado, um casal alquímico, que já estava representado logo no início no símbolo do ouro e da prata, que é o sol e a lua. Então já tá, esse casal maior vai aí sim fazer um processo na rubedo da nossa heroína, da Gerda, de fazer ela fazer a transformação. Ela vai entender, o Kai não está aqui, e talvez ela comece a compreender numa maturidade diferente o que o desejo dela tá fazendo ela buscar, que é buscar esse Kai não só como aquele amiguinho de infância, mas talvez como um parceiro maior dela, né? Que é um contraponto aí dessa ânima, mas também romântico nesse sentido. O lírio também, né, não é à toa essa flor, né, o lírio é a flor da vida, né, e ela cresce para cima, né, tem essa verticalidade, e se a gente olhar de um ponto de vista antroposófico, a gente pode fazer um paralelo, né, que os vegetais, essa cama, ela é um vegetal, né, os vegetais, eles estão para o corpo etérico, né, o corpo etérico é o corpo da vitalidade, então o descanso, o sono é esse lugar que acolhe esse corpo que precisa, né, ser revitalizado enquanto dormimos, assim. Acho que tem um símbolo bonito também, pensando na flor, né, e o quanto esse lugar do descanso ele está ligado mesmo com esse corpo, né? Eu falei da separação dos corpos, né? O corpo vital continua trabalhando, né? O corpo etérico ele continua trabalhando aqui para o corpo físico poder se revitalizar. E ele está fazendo isso dentro do vegetal, que é o próprio representante desse corpo, né? A gente tem no corpo físico como representação material a terra, os minerais, né? O corpo vital, as plantas, o corpo anímico, os animais, por isso chama anímico, né, os animais aqui, e o corpo espiritual é o corpo do eu, é onde está o humano, né, esse que se diferencia dos animais
de alguma maneira, por ter essa ascensão, né, diferente, né? A gente tem algo diferente, né, dos animais, apesar de termos 3 composições que compartilhamos deles, temos algo diferente. Algo a mais, né, que nos torna diferenciados aí nesse sentido. Ainda bem que você voltou a falar do vegetal, que eu já estava aí, na hora que você estava retomando a questão de ser, quando entra no salão real, né, onde eles dormem, tem uma cúpula que parece de uma palmeira, de Isso, do cristal. cristal, é, e aí tudo está remetendo de novo ao mundo vegetal, ao mundo. Então, me parece que é uma extensão ainda daquele jardim. E aí acho que é legal trazer, porque nós, por escolha própria, a gente pulou falar do sonho e das histórias contadas pelas flores, porque tornava a história anterior mais longa. E eu acho que se a gente for buscar em analogia, essa história da Gerda seria uma nova história de alguma flor, porque as flores contavam histórias que tinham contornos românticos, às vezes meio sensuais, meio trágicos, mas tinha a ver com isso. E agora me parece que está de novo ainda nesse mesmo mote, ainda não saiu desse lugar. E não nos esqueçamos que a flor, o lugar que está o órgão sexual da flor, é na flor. Quando você abre, está lá e eles estão dormindo exatamente lá. Então, novamente reforça, né? Quando a gente analisa, a gente vai buscando pistas para reforçar o caminho que a gente está buscando de interpretação, né? Então, como um dos caminhos de interpretação tem essa questão da maturidade chegando e passando pela vida, que vai despertando uma vida mais madura no sentido sexual também, no sentido, sei lá, né, de crescimento de uma criança que vai se tornando uma moça, que vai se tornar futuramente um adulto, e o menino também. É aí que ela está encontrando sim a sexualidade, de uma forma ainda pura, de uma forma ainda não clara, de uma forma talvez inconsciente, mas é sobre isso também que estamos falando, e por isso esse casal maior que representa essa união sagrada final está sendo esse modelo que está dando para ela essa guiança da próxima etapa do processo dela, que é um processo menor ainda, que ela ainda não chegou nessa coniúncio final. E aí vai tendo uma evolução, se a gente pensar também nesse casal de corvos, né, de animais, que tem mais, são esses mensageiros, né, entre o anímico e o espiritual, né, esses que vão e voltam. Esse príncipe e essa princesa que já estão mais relacionados, né, se a gente pensar nesses corpos, com essa alma racional, né, que já organiza um pouco mais. Ela é sensível, mas ela já está num âmbito de racionalidade. E o palácio também traz, né, essa imagem da estrutura de um pensar mesmo, né? E dentro dos corpos ele estaria nesse lugar também. E até em contraponto com o mundo natural que ela vinha. Então, os corvos vindo desse lugar natural, onde ela estava descalça na natureza, ela adentra um palácio que está, de certa forma, mimetizando o mundo natural, só que com um nível de requinte, que até é uma palavra que você usou, de complexidade e outro, né? Porque tá replicando o mundo natural através do fazer humano, né? Por mais que o ouro seja natural, foi confeccionado aquilo em ouro, confeccionado aquilo em cristal, mas está mimetizando o mundo natural. É mesmo mais um contraponto aí, mais um par. Lá na primeira infância, eles tinham um livro ilustrado. Não, na primeira infância eles brincavam direto com a Rosa. Na segunda, eles tinham um livro ilustrado. E agora ela está num espaço, né, em que tudo foi construído, elaborado, mimetizando, assim como o livro ilustrado, mimetizando a natureza, né? Legal, muito bom. Essa não tinha... ainda no que você está trazendo agora e no que a gente está colocando novo aqui, nesse novo elemento que a gente está trazendo, os casais que você também está contrapondo. Então, o casal de corvos com um casal menor
e um mais do corpo, né? Representando o corpo, aí um material, aí um casal maior representando já esse intelecto mais avançado, esse espiritual, e no meio eu tô com o casal que não conseguiu ainda se encontrar, que é a Gerda e o Kai. É a aventura do casal que está no meio. Isso me lembra do Cyberflute, da flauta mágica, que a gente também tem isso. A gente tem, nossa, é uma analogia boa aí para quem curte essas analogias que a gente faz. Porque nós temos o casal maior que está em conflito nesse momento na flauta mágica, que é a lua, que é a rainha da noite, representa a lua, e Gran Sacerdote do Sol representa o Sol, do Templo do Sol. E aí nós temos no meio o casal principal que não está junto ainda, mas que tem um amor e que dessa vez é o Animus que está indo atrás de salvar a Anima, nesse caso na Cyberflute, é ele que está indo salvar ela. E aí nós temos também abaixo um casal menor, que é o Pamino e a Tamina, que eles representam mais o popular, o corpo mesmo, corpóreo, instintivo. E eles também têm algo a ver com o passarinho, eles também têm nomes que mimetizam passarinhos. Então tem também esses três âmbitos, né? Numa ópera do Mozart, né? Isso. Que ele faz pensando numa iniciação mesmo, no processo iniciático. Ele está fazendo uma história a partir daí. Quando você falou, mas daí é o ânimos, né, que está nesse processo, me veio a frase, mas daí descobre que era a própria alma que dormia, né? Exatamente. É isso, né? Descobre que era ele mesmo, Ou né? seja, você está trazendo um outro um mito, né? Que talvez também tenha a ver com isso tudo, que é o arquétipo que talvez esteja pulsando, que é justamente desse ânimos, do encontro do ânimos e com a ânima mesmo, que é do. O Fernando Pessoa tem o verso que eu falei, mas é referenciando psique e eros Isso, e psique, né? isso, Eros e Psique. Faz Bom, todo sentido. É isso. muito bom. E aí, pensando que esse casal do meio são 7 contos e a gente está na história 4. A É gente está isso. bem, A gente está no bem no meio. meio. E eu acho que para terminar, né, vamos agora falar o que aconteceu de transformação da Gerda, o que ela recebe agora de instrumentos para ela ir para essa próxima etapa da jornada dela, né? Eles vão acolhê-la, né? Eles vão não vão rechaçar também os pássaros, eles vão acolher os pássaros também, né? Eles vão dar a possibilidade dos pássaros serem livres ou serem membros ali da nobreza. Vão acolhê-la e vão dizer para ela que ela pode ficar, mas ela fala, não, eu quero ir, né? Ela já sabe que ela quer ir. Então, eles fazem tudo que ela precisa. Ela Aí tem pede... um detalhe, bom, eles falam, os outros príncipes falam para ela ficar, para eles brincarem ou festejarem com ela. E isso para mim tem um caráter também já que não é pueril mais, porque eles é em outro âmbito esse brincar, né? Os príncipes querem brincar com uma nova princesa, talvez para torná-la princesa em algum momento, né? E ela se mantém. É novamente mais uma tentação o caminho dela, né? Como teve na casa da rainha lá da primavera. E ela novamente está com o coração dela no lugar certo, passando mais uma vez pela aprovação para ela chegar no destino dela, né? Que é toda a aventura. O que eu vejo de diferença é que lá aprisionava, aquela ilusão aprisionava ela, né? Essa ilusão, aqui ela atravessa uma ilusão, mas que não prende, que vai, inclusive, dar as ferramentas que ela precisa. Está sendo um auxiliar para ela continuar caminhando. Então, eles entregam para ela a carruagem de ouro, os cavalos, os cocheiros, os criados que vão auxiliá-la, e vestimentas muito bonitas, ela passa a estar Sapatos, bem finalmente. arrumada, e botas, né? Não são sapatos qualquer também, Calçado. são botas, para que ela possa continuar a caminhada. Eu acho que lembra muito a narrativa de uma história que chama O Pássaro Azul, que
A criança sai de casa para buscar a felicidade morava no pássaro azul, e faz toda uma jornada passando pelos pecados e pelas tentações, e no final ele descobre que o pássaro estava o tempo inteiro preso numa gaiola em casa, e a felicidade estava se ele conseguisse soltar e libertar esse pássaro, para falar a verdade, era essa, né? A moral dessa história. E ele passa por vários lugares de ilusão e de tentações, e tem a ver até com os pecados. Isso também volta a me lembrar do Sandman mesmo, que tem os irmãos dele, que são os imortais lá junto com eles, né? Que tem a luxúria, tem o desespero, tem alguns aí que são como sendo sentimentos principais que fazem parte da humanidade, que nos une enquanto humanos, né? E eu acho que aqui tem um pouco dessa luxúria, eu acho que é o que tentava iludir ela. Até fala bastante dessa opulência, dessa parte mais luxuosa, que ela também consegue, ela sai de lá com o que ela precisa para a jornada, e ela não pede mais, né? Eles até dão mais, mas ela só pede o que ela precisa, o necessário. Eles são 7 também, né? Os irmãos, os Perpétuos, eles são 7, assim como os 7 pecados capitais. Enfim, o 7 também tem uma simbologia, né? A gente já comentou, a gente vai usar para amarrar, né, as 7 cores do arco-íris, as 7 notas musicais, os 7 planetas, né? Tem toda uma energia por trás desses 7. E, assim, eu adoraria analisar essa obra, apesar do autor, né, ter aí suas questões, e eu não querer divulgar infelizmente, né, patrocinar esse tipo de trabalho, né, hoje. Mas, enfim, eu adoro, eu acho que tem tudo a ver. E eles são os 7, que são essas forças, né, que você está trazendo. Eu acho que ela passa por todos eles agora, pensando, né, porque é o destino, né, ela está caminhando para o destino dela, ela passa por a morte simbólica, né, algo do passado que vai morrendo a cada vez que, né, ela passa por esses ritos, ela vai deixando algo para trás, ela passa por esses sonhos, né, ela passa pelos desejos, ela passa pelo delírio até, de certo modo. Sim, os sonhos que ela vê o Kai em todos os lugares, O desespero, também tem desespero. Agora estou pensando aqui na destruição. Soul Destruction, que talvez ainda esteja por vir nos próximos, porque vai acontecer algumas mudanças talvez aí. A gente ainda vai enxergá-lo. Acho que pode ser, sim, muito legal. Legal, e aí ela pega esses artefatos e segue. Um último detalhe sobre as camas, que eu fui pesquisar aqui na nossa versão do português de Portugal, ela fala flor de lis e não lírio. E eu fui pesquisar, né, a diferença, e enfim, a flor de lis é o símbolo do lírio, é aquele símbolo que vai aparecer, bem comum, né, que parece 3, assim, e as pétalas assim, né, que é o símbolo do lírio. Ele aparece em brasões, em bandeiras de famílias e tal. E ela fala, né, quando descreve tudo ali naquele palácio, que tem um símbolo lá. Bom, muito bem, é isso. Eu acho que nós terminamos. Eu agradeço aí por nós termos retomado e finalmente saído. Foi importante essa saída da primavera e voltar para a jornada e agora escapar das ilusões. Vamos ver o que nos promete a próxima. Continuem acompanhando a gente, sigam, compartilhem e comentem para a gente saber o que vocês estão achando. Tchau. Obrigada. Tchau.